tudo jóia? Hoje eu quero conversar com vocês um assunto bem importante. Eu quero falar que Deus não desperdiça nenhuma das nossas dores. Então eu quero compartilhar com você um texto que está em 1 Coríntios, tá? Desculpa, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 ou 6. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa herança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Muito bem, o que eu tirei desse texto aqui para mim? Talvez você não sabe, mas eu passei por um tempo de depressão na minha vida com um diagnóstico médico. E hoje eu entendo que esse momento de tribulação, esse momento de dor, esse momento de profunda tristeza, desânimo, incapacidade de viver, incapacidade de sonhar, um momento em que eu só existia, mas eu não me sentia mais vivendo, foi um período da minha vida que o Senhor permitiu. E Ele não despreza esse momento, pelo contrário, Ele tem um propósito até nisso. Então, até o nosso sofrimento, que é algo tão ruim que a gente às vezes está passando, Ele tem um propósito, tá? E um deles tá justamente mostrando aqui nesse texto. A consolação que o Senhor dá para nós é essa que a gente vai passar para os outros também. Quando o Senhor, Ele nos resgata, Ele nos molda, Ele ressignifica a nossa vida, Ele ressurge das cinzas as esperanças, Ele, na verdade, tá mostrando, né, que Ele é Senhor de tudo. E que Ele nos conforta em meio a tudo isso. Eu confesso que muitas vezes eu não sei como eu sobrevivi. Quando você tá num estado assim, você não consegue ver o futuro. Você só consegue sentar e chorar pelo que passou, pelo que você tá sentindo, pela dor, pela tristeza. É só nisso que você pensa. E você muitas vezes desanima da vida. Você muitas vezes tem vontade de dar fim na vida. E não posso negar que foi assim que eu me senti também. E aí, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto o Senhor me carregou no colo. O quanto Ele providenciou cada coisa que eu não sei como eu suportei e passei tudo aquilo. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então esse é um dos grandes motivos aí de Deus permitir com que a gente passe pelo sofrimento, tá? A vida cristã ela é assim também. Ela não nos deixa isentos de dias ruins. Então foi assim, eu fiquei mal, né? É um processo, você vai ficando mal, vai ficando triste, vai se entregando. Porque coisas ruins acontecem na vida de todo mundo, mas a forma com que eu reagi foi péssima, porque eu sentia autocomiseração, eu só via o que estava acontecendo de ruim, eu perdi o senso de gratidão, perdi o senso das coisas boas que Deus tinha me dado, sabe? Eu comecei só a olhar os defeitos das pessoas, das situações. Então eu também entendo quando a palavra nos diz que a gente tem que cuidar do que pensa, né? Colocar na nossa mente só coisas puras, boas, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Nisso
fiquem os nossos pensamentos, quando a gente se virtua disso realmente, quando a gente olha só pra dentro de si, pro que tá sentindo e tal, é sufocante, sabe? É muito triste, assim, eu falo que é uma overdose de si mesmo, tá? Da tua própria dor, e sem se colocar também no lugar do outro, que muitas vezes te machucou, mas ele também tem falhas, ele também é pecador, essa pessoa também necessita do Senhor. Então, quando você não consegue olhar mais com esse amor, é que você vai afundando nesse sentimento de como eu falei, de autocomiseração. E outra coisa é quando você não procura ajuda, foi o que aconteceu comigo. Eu não conseguia ter alguém para me abrir. E aí eu fui tentando lidar com aqueles sentimentos todos sozinha. E isso não é nada bom. A Bíblia fala que é melhor a gente viver em comunhão com os irmãos e que realmente a gente precisa compartilhar o que a gente está passando, ter um companheiro de oração, uma amiga, uma parceira na fé, né? Uma irmã em Cristo. Se o assunto for família, filhos, esposa, é bom que ela seja mais velha, que ela seja uma mulher idônea, que possa te dar conselhos, sabe? E isso me faltou na época também. Às vezes a gente não quer envolver a família, né? A gente acaba se isolando de contar o que tá acontecendo realmente com a gente e quando vê a gente tá lá no fundo. E aí o Senhor me viu nessa situação, né? Como eu falei, Ele me carregava no colo. Dentro do seu propósito, Ele permitiu um dia em que eu escutasse de um médico que eu não estava bem, que eu precisava de cuidado. E aí eu falo que Deus usou várias coisas para me tirar daquele estado de depressão mental, né? Uma doença mental. Uma delas Ele me mandou tomar sol, então olha, o Senhor nos deu remédios gratuitos aí na natureza, né? Tomar sol, fazer passeios à luz do dia, contato com a natureza, né? Quanto é isso importante, muitas vezes é uma falta de vitamina D. Outra coisa que Ele me mandou fazer foi exercício físico, a dopamina, a adrenalina que isso libera, né, as endorfinas todas, isso melhora o nosso estado de humor, então muito importante até nessa pandemia. Nem que a gente se mexa em casa, tá? Mas não tem nada de errado em você colocar uma máscara, tomar os cuidados e fazer uma caminhada, sabe? Só não faz aglomeração, mas veja dentro da sua cidade, da sua realidade, o que você pode fazer. Nem que sejam uns polichinelos em casa ali, mas não deixe de se exercitar, tá? Isso faz muito bem para o seu corpo e para a sua mente. Outra coisa que Ele me mandou fazer, Ele me mandou procurar uma igreja, olha que legal, né? Um psicólogo, um psiquiatra, na verdade, ele me mandou procurar a igreja, comunhão com Deus. E aí, na época, estávamos desigrejados aqui na minha cidade, mas graças a Deus Ele nos mandou um casal maravilhoso para começarmos um trabalho missionário e foi bênção na minha vida. Então, eu segui também esse conselho. Tirei 10 nos conselhos, ele brincou que eu tinha feito todas as recomendações. Então, siga, né, o que o profissional de saúde também vai dizer para você. Ele me mandou tomar remédio, então, por prescrição, eu tomei por meses, assim, um tempo que dependeria da minha reação ao tratamento. E ele me recomendou também tratamento com psicóloga, que é fazer aquele acompanhamento de reprogramar a forma que você pensa com as situações. Também foi bem legal, bem bacana, presente do Senhor, porque eu acredito que se eu não tivesse essas ferramentas, se eu não tivesse acesso à psicóloga, ao médico, enfim, a tudo isso, Deus tinha curado de forma sobrenatural, tá? Mas Deus é um Deus que também usa o que a gente tem disponível, o que Ele já colocou, né, pra gente acessar. Então, hoje, eu agradeço a Deus, porque eu não choro mais todos os dias. Só quem passa por isso sabe o quanto é difícil você lutar pra não chorar um dia, sabe? E se o meu olho encher de lágrima, é de gratidão. E se você tá se sentindo assim, não lute sozinha mais, tá? Eu fui procurar ajuda quase que tarde demais. Eu quase coloquei a minha vida em risco, dos meus filhos, meu casamento, por conta de demorar demais. Então, o Senhor tá te falando que Ele não desperdiça a tua dor, tá? Isso era uma coisa que eu cria. Que a minha dor ainda ia ser usada para abençoar a vida de outras pessoas. E é isso que eu desejo. Que a minha dor, e como você me vê hoje,
te inspire de entender o que Deus pode fazer e o que Deus pode transformar. E que da forma que eu fui consolada, que você também seja hoje, tá? Então, fica para você a leitura, né? E o meu testemunho. Deus abençoe. 2 Coríntios 1, 4 a 7.